Olá, boa noite para você, bom dia, boa tarde. Meu nome é Sandra. Obrigada por estar aqui no meu canal, para a gente poder conversar. E você pode me escrever e-mails. Meu blog é relaxmental77blogspot.com.br ou através do canal relaxmental@gmail.com. Gostaria muito de que você me escrevesse, contasse sua experiência, desse sugestões e se inscrevesse para que cada vez mais a gente tivesse assuntos interessantes, tá bom? Vamos continuar falando sobre anjo de guarda. Eu estava lembrando aqui de um caos que aconteceu comigo e como a gente está muito antenado no campo material, né? A gente tem celular, computador, tablet, muitas coisas que facilitam a nossa comunicação no terra a terra. Mas chega na hora de conseguir antenar a espiritualidade maior, fica difícil porque a gente fica mais antenado às coisas materiais. Eu estudava psicologia naquela época fica tão antigo, né? Eu estudava psicologia quando eu estava na faculdade e eu estava me arrumando, teria uma prova que seria 7 horas da noite e eu ia de ônibus. Eu enfrentava 2 ônibus. Aí, enquanto eu estava me penteando, arrumando, eu escutei uma voz, que não era voz assim audível, uma voz, ela vinha no ouvido, mas era uma voz diferente, falando para mim assim, não vá. Eu pensei assim, mas isso aí não existe, eu tenho prova, como assim não vá? Aí eu pensei comigo, né? Claro que eu vou à faculdade, já está tudo certo, já estou no horário de seguir para o ponto de ônibus. Tornei a arrumar meu cabelo, fui até a porta, despedida das crianças, tudo, né? E a voz de novo, não vá. E eu fui, peguei o ônibus, desci na rodoviária, que aí teria que pegar outro ônibus para ir para Lorena. Lá na rodoviária, a voz falando para mim voltar. Aí eu falei, mas eu não vou voltar. Então ficou aquela briga, né? Tem hora que é tanta voz na minha cabeça que eu fico pensando assim que não seria da minha própria mente. Mas a gente sabe quando, né? Quem não acredita pode dizer, é sua consciência, é seu inconsciente, é cisma, é sua imaginação. Não importa, importa que era voz espiritual. Mas aí eu fico também preocupada de ser um espírito zombeteiro, que eles andam por aí querendo brincar com a gente, principalmente com os médios assim que são mais ostensivos. E fui fazer minha prova, cheguei na faculdade, sentei, eu sentava, vou contar até um segredinho, eu sentava perto da porta, para no final da aula, na última aula, eu poder, se fosse uma aula assim que eu já soubesse, a professora ou o professor fazia a chamada, e eu já estava perto da porta, já ia embora, porque eu estava preocupada com as minhas crianças, né, com a casa e com quem ficou com as minhas crianças. Aí eu fiquei sentada ali, veio a primeira aula e... Não teve a primeira aula já seria a prova, de dar aquele nervoso, né, de fazer a prova de um assunto muito interessante, que era psicologia existencial. E foi demorando, e nada, a professora entrar 7 horas, 7h10, 7h15. E aí entraram na sala e falaram, a professora não veio, não vai ter prova. Aí eu já pensei na voz, né? E aí não teve mais aula, não sei o que aconteceu. Aí eu fui embora, né? Eu falei, poxa, peguei 2 bonde, né? 2 ônibus. Era cansativo, para voltar mais 2 ônibus. Mas tudo bem, não teve prova, né? Falei, a voz está acertando. E aí, dentro do ônibus, eu morava numa avenida, quando eu desci, eu tinha que caminhar até minha casa. Eu já dentro do ônibus, na estrada, né, uma estrada de uma pista única, eu já notei que o tempo tinha virado, já escutei uns trovões e já comecei a ficar com medo. Aí eu pensei novamente na voz, né, que falou para mim, não vá! Aí eu desci, tive que caminhar uma ventania, mas foi assim, minutos de horror, gente, uma ventania horrorosa, trovão, e eu queria chegar na minha casa, eu estava em pânico, a rua estava meio escura, era uma tempestade, gente, eu já estava com a sombrinha
tinha descido do ônibus, eu tinha que caminhar até a minha casa. De repente veio um raio, eu senti aquela coisa elétrica, não sei explicar. E pá, fez aquele barulho esquisito. Nossa, mas eu senti tão mal, tão mal, tão mal, mas tão mal, mas não foi, se tivesse ido na minha direção, eu já estava desencarnada, né? Vocês estaria no plano espiritual. Quando eu cheguei em casa, estavam todos no escuro. O pai das minhas crianças, agora falecido, né? Ele falou: nossa, a gente estava preocupado, tá a maior tempestade. E estavam todos sem luz e demorou para voltar. Aí eu vi que a voz que tinha falado para mim não ir, era para mim escutar. Então, se você tiver uma premonição forte, que não seja preocupação, né, aquele medo tolo, baseado em suas convicções de medo, você obedeça, obedeça. Tem sempre a margem de erro, né, de imaginação. Mas quando é muito forte, obedeça. Se eu tivesse ficado em casa, eu não teria passado por isso. Tá certo, eu fui protegido, não aconteceu nada comigo. Mas isso é só um caso para vocês verem como funciona a atuação dos espíritos amigos que estão sempre nos ajudando e nos livrando de coisas que não precisamos passar, não está no nosso mapa do destino, tá bom? Até o próximo vídeo.